Campinas, que se conecta ao seu estilo de vida. Tudo isso na melhor localização do Anhangabaú. Visite o estande de vendas na Avenida Doutor Adilson Rodrigues, 2542. Alten, incorporadora, desafio comum e viva o extraordinário. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Hoje com Antônio Lupe. Quatro horas e 6 minutos. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, entrando no ar, o Arena CBN. Hoje é terça-feira, mas não tem absolutamente nada de futebol. Tem umas coisinhas. Mal que era noite, aquele sempre futebol tem maroto. alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Mas assim, hoje não é aquela... Não tem aquele cardápio recheado, não tem né? aquele pra futebolzinho moleque, sabe? Por exemplo, ontem uma Série B marota. A Série Bzinha é boa, Mas é uma disputa pra Série C também, né? Ontem foi. Botafogo, Desesperador, hein? Desesperador, né? Seu Volta Redonda e América. Cara, e 2-2. Ontem tava tão ruim o jogo que eu falei assim, eu vou dar só uma zapiada. Tava acompanhando o primeiro tempo. Não, fui limpar a casa. Nossa senhora. Peguei um belo de um pano, passei aquele... como é que chama? Tem, primeiro aspirador, né? Só que já era noite, né? Então eu fico com medo de incomodar o pessoal que mora tanto embaixo. Existem regras também. Existem regras. Vivemos em comunidade. É ou não é? Certíssimo. E aí eu fiquei com um pouco de receio de fazer barulho. Então eu peguei um pano, um rodo, né? E aí peguei eu esqueci o nome do produto que passa lá. É aquele produto alvejante, alguma coisa assim. O desinfetante. Não pode jogar direto no piso, tem que jogar no pano e aí vai esfregando. Porque se você joga no piso... Mancha tudo. Mancha. E como é que eu descobri isso? Manchando um piso. Lógico. Claro. Mas é errando que se aprende. É errando que se aprende. Exatamente. Já fez isso, Chaibi? Claro. Já. Claro. Quantas vezes por semana? Por semana não, a gente deixa um pouquinho mais tempo lá, mas a gente faz, né? Tem que comparecer. Certíssimo. Nós mortais, no mínimo umas duas. Você tá falando dos barulhos no seu condomínio, Lupe? Tem bastante, hein? Tem bastante? Tem. E dia de jogos, como que é, cara? Por exemplo, Palmeiras e LDU na semana passada. Palmeiras e LDU teve. Teve, Fábio Chaves. Teve. E o rapaz que mora embaixo é palmeirense. Gente gritando. Teve gritaria. Você não sabe o que aconteceu, Chaib. O rapaz que mora embaixo, porque eu não consigo... Os jogos da 9h30, eu não consigo mais assistir, porque é tarde, eu durmo cedo. Tem que correr, né? Tem que correr. Não, mas aí eu tenho que nós. Só aquela olhada de Eu vou ler uma mensagem hoje que os caras mandaram pra mim no grupo da TV aqui do Bom Dia Cidade, mas daqui a pouco. Aí, Chaib, o rapaz de baixo, eu vi que tava uma movimentação mais intensa. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí liguei a televisão 3-0. Eu falei, ih, rapaz, vai pros pênaltis. Desliguei e voltei a dormir. Ok. O rapaz de baixo, no momento de êxtase, poucos minutos depois... Do Rafael Veiga. Do terceiro gol, poucos minutos depois do terceiro gol, abriu a janela e soltou um belo vai Palmeiras. Vai, Verdão. Faz aí um vai Palmeiras, mas assim, vai com não entusiasmo. O vai é mais vai Corinthians. Vamos, Palmeiras! Isso. Avante, o cara né? falou vai. Avante, palestra. Força. Força. O de baixo. O vai é do outro. O de baixo ou da frente, eu não tenho certeza. Agora respondeu, só que ele era corintiano. Nossa! Aquela guerra de cânticos. Caju! Guerra de cânticos daí, né? Isso, e aí o clima não ficou bom, não. Mas é bom, porque aí eu gosto de ver. Aí eu pego uma pipoca e fico só assistindo a treta. Mas isso pra quem mora em comunidade, porque tem criança, assim, não é legal. Elevador, né? depois mas, do cara, dia. Mas certa feita o Globo Esporte fez uma matéria sobre essas brigas, né, de condomínio em dia de jogo importante. E é legal. Lá em casa não tem tanto, porque tem o negócio do Flamengo lá, né?
Então, em jogo de O Flamengo problema parece de Maracanã. jogo que é. todo mundo tá vendo é que o É gol o sai delay, antes, né? Entendi. Agora fica a minha dúvida, a primeira dúvida. Antônio Lupe, qual andar que você mora? Moro no quarto andar. O quarto andar é alto o suficiente pra se machucar, né? Machuca. Né? Eu sou quarto. Não, caso ele chegar em casa e tiver alguma visita indesejada, o cara não vai pular. Sim. Não. Tiver Não vai, uma briga, né? Uma desinteligência. Uma desinteligência. Desinteligência é legal, né? Clubística. Desinteligência clubística. Exato. Aí a minha outra pergunta é: qualquer partida, disputa nos pênaltis, vocês param pra assistir ou não? Depende. Ah, me interessa, eu gosto. Lógico. Se eu tô zapeando. Toda? Assim, eu Não, gosto. mas Da assim, Série D, você não vi faz várias. ideia Mas de não quem tá pode ser jogando. o time do coração, né? Não, Porque no- isso é um o time do infarto. coração, né? com Da certeza Série D tá esse assistindo. ano eu vi. Não, mas Eu você tá vi- assistindo lá Tunísia. Santa Cruz e Me Fest. apetece. É, eu gosto. Principalmente quando não é do clube que a gente tem Pelo amor Não, de Deus, não, senão é muito mas sofrimento. assim, fora do Brasil, tipo o campeonato da Bósnia e Herzegovina. assisto. Pênalti é sempre legal. Assisto. Né? É sempre legal, né? Assisto. Mas assim, quando o pênalti é do seu time, aí Aí é difícil. é difícil. né? É uma Por das exemplo, coisas Série mais A2 cruéis. contra o Novo Horizontino, você se lembra, né? Sim. Foi tenso. Tenso. Nervoso. O último gol foi do Na Elvis, ponte né? que errou o Matheus Jesus, né, cara? É. Aí do Novo Horizontino foi o Não, mas o César, que jogou na ponte. o Pedro zagueiro. Rocha pegou. E o Era atacante, Pedro. aquele atacante que não O erra Alisson, de jeito não. nenhum, Ronaldo. Ronaldo, jogou Ronaldo. no Guarani. Era o Pedro Rocha que tava no gol da Não, ponte? era o já Kaique jogou França. Kaique França. Pegou Kaique dois, né? É, o da ponte foi o Matheus Jesus que errou e do Novo Horizontino, o César e o Ronaldo. Mas ele pegou, né? Pegou O bonito. do César foi lá em cima, né? O do César foi pra fora, né? Foi pra Kaique fora. França. Por O onde do anda Ronaldo. Kaique França? Kaique França tava tá no no esporte, mas esporte, tá. né? Porque agora o goleiro é aquele que era do Grêmio, né? O Gabriel. Breno. Não, Breno é do Fortaleza. Do Fortaleza. Tá sabendo Então, legal, hein, Gabriel. Carlão? Não, porque os dois são do Ele Grêmio. tava no e foram esporte, então emprestados. vai encontrar os ex-colegas de clube, né? Ah, ano que vai vem, né? encontrar. Ah, vai. Quando você falou dos pênaltis, tem uma figurinha que o pessoal sempre manda nos grupos, né? Às vezes a gente nem sabe que tá tendo um jogo. Sapinho É, damas de Caballeros. caballeros, es de mi agrado informales que hay definição por penales. Penales. Cara, aí é um sapinho assim interno, aí você pode zapear porque tem alguma decisão Cara, por a pênalti. decisão que me pegou a da Copa de 94 é um negócio absurdo. Não, de 94 foi Falou. uma das primeiras referências de futebol que eu tive na minha vida. Porque eu lembro que o Brasil, o Zé, estava nesse ato, né? Igual agora, né? Sem 24 conquistar anos. título. E eu sempre tinha aquela conversa com meu pai, que meu pai tinha sido campeão em 70, né? Tipo, como torcedor. Eu falava, pô, como é que é? Meu pai, você não... E sempre contando história, como é que foi em 70, que foi um negócio maravilhoso. Eu falei, pô, rapaz. será que eu vou ver? Será que Arthur vai ver? Não. Aí, o Arthur, não sei. Aí depois eu vi 94, que foi muito Não, emocionante, mas a geração do Arthur... Mas não sei, título 2002, o Arthur não tinha nascido ainda. cara. Não, tô falando eu, 94. Tá, mas e o Arthur? Não viu nada Não ainda. viu nada, mas não viu nem a seleção jogar bem, ele né? viu o Thiago Silva chorando no colo do Filipão. Só viu o Neymar reclamando, Ele só viu o Neymar caindo. Mas ele não viu Olimpíadas agora? Aquela Brasil. Cala a boca, né, velho? Nossa, Olimpíada. cala a boca Ele veio falar vocês, de ô, vocês estão Copa loucos. América, ganhamos Copa América, levantou Copa América. Ah, mas Parou. Não, mas aí, Campinas, peraí. velho. Não, aí Não, a Copa aí- América eu não. já concordo um pouquinho, eu gosto um pouquinho. Olimpíada Ah, não? para. A Olimpíada não, a Olimpíada Não, mas a Olimpíada a gente carregava um fardo nas costas que era o único título que a seleção brasileira não Eu tinha. estava nesse jogo. Brasil Aí e Alemanha. ganhou da Alemanha e agora não vale nada? Não é que não vale nada, Não é é uma legal, Copa, mas não é que eu vou... É igual pasta de dente na festa junina. Pescou? Legal, mas não vou ficar exibindo por aí. Mas exibiram, porque depois que foi campeão das Foi Olimpíadas... bicampeão, né? Não, depois, 4 anos Mas depois, você vê conquistou outro. como é... Mas foi aquele O jogo... momento foi legal. Por exemplo, Era o então Megali? vocês querem Era o Megali, enquete? Quer técnico? enquete? Sumiu o Qual Megali. decisão de pênaltis O mais Everton pegou o emocionante? pênalti da Alemanha. Essa pra mim vai ser emocionante, porque, por exemplo, a gente tinha tomado de 7-1 dos caras na É Copa. verdade. Teve um significado. Não tinha, era mas time não é totalmente. que vale, claro que não, claro que é. Ó, ô louco. não, então vamos Time lá. olímpico. Vamos puxar, vamos. Foi no Rio, tudo mais, Maracanã Aí que em tá. pé. mas era E o time 7-1 foi olímpico. aonde? Mineirão. E se o Brasil perde pra Alemanha? Tá louco. daí Cara, isso, aquilo ia Gente, amaldiçoar quem ainda que mais o era futebol brasileiro. O técnico do Brasil na Copa Não de cabe. 2014. Ah, Você tá. sabe Filipão. tudo. Você sabe a escalação. Então, se você perguntar da Olimpíada, ninguém lembra. O Luan era Lembra? titular. O Neymar, Era Neymar Gabigol e fez um Gabriel golaço Jesus, de falta Luan e do bateu o Motel? último pênalti. Ah, olha aí, olha o time. O Zeca era lateral direito. Eu lembro Eu não do time. coloco O na mesma Everton pegou o equivalência. pênalti. Não, acho legal, não tô desmerecendo, mas assim, não dá nem Assim, pra comparar. o sentimento em relação à Copa do Mundo. Mas tem. do outro lado lá tinha o Schweinsteiger? Olimpíada Tinha lá um o sentimento Neumann? de Não. Copa do Mundo. Não. Ninguém deles, da Alemanha. Mas ninguém. tinha. Tinha só o Salsichão. Não. Mas tinha o Salsichão, tinha mais Schweinsteiger, tinha o Pô, tudo Lewandowski, isso pra uma tinha cobrança de pênalti. o Ozil, não tinha.
Close, Luca. Mas não importa quem Voller. tava. O que importava show. naquele momento era que o Brasil Sim, eu tinha concordo. que ser campeão olímpico. Sim, tinha porque era o título. único título que não tinha, era a Alemanha de novo, e era Mas no não Brasil. tem um peso de uma Copa do Mundo. tem um- Cara, é igual Não, você. não, Lupe. não. É igual nem você apanhar na rua, levar um cacete no menino na rua, aí depois que tá tudo estropiado lá, você vai na casa dele, joga uma pedra e sai correndo. Ah, não é igual. Ah, Você mas não bateu. depende. Você joga pedra. Às vezes o seu sentimento de vingança tá ok, entendeu? Rancoroso, Eu cara. quero brigar igual, quero bater também. Foram 7, mas foi uma sacolada. Não, ali não tem nem Não, como ser. mas é isso que eu tô querendo o falar. O momento foi emblemático. Não, Maracanã. uma coisa tem um peso O 7x1 vai ser insubstituível. O 7x1 é. Isso. O 7x1 ele vai ficar pra sempre. Quando você tiver os seus netos, Bisnetos. bisneto não sei se vai chegar não, pelo andar da carruagem eu acho que não vai conseguir. Por quê? Tô correndo já em volta da lagoa. Mas tô correndo não adianta não, velho. Tem que caminhar também. Tem que caminhar, exatamente. Beleza, Jaime. Não precisa. Ok, todo mundo já entendeu. já Eu entendeu. entendi, vocês entenderam. Todo mundo entendeu. Eu entendi. Você entendeu. Entendi. Você também entendeu, Sim, Fábio Scheibe. Todos nós. Todos nós entendemos. Mas o que eu falo? Aonde eu quero chegar? Vai. O 7x1, ele vai ficar marcado. Já tá marcado. Já tá. Você, quando tiver os seus netos, você vai falar assim, pessoal, lá atrás, numa Copa do Mundo, No lá em dia 8 de 2014, julho de no 14. Brasil, o Brasil tomou uma sacola da Alemanha 7. E olha só, a Copa ainda aconteceu aqui no Brasil. Se perde pra Alemanha, a medalha de ouro contra a Alemanha, talvez você não vai falar pro seu neto. Mas você vai lembrar, se tivesse perdido, e aí pra piorar, o Brasil ainda perdeu uma disputa de medalha olímpica pra pode ser. Alemanha. No Maracanã. No Maracanã. Ok. Mas assim, Verdade. uma coisa não tampa a outra, Isso. entendeu? É isso que eu quero chegar. Então você concorda comigo? Eu acho que no final Eu estamos concordo, mas estamos todos de acordo. todos de acordo, Sim. Mas. Ah, o Scheibe acabou de mencionar que dia que o Brasil levou 7x1. 8 de julho de 14. E que dia que o Brasil ganhou a medalha de ouro em cima da Alemanha. 23 de agosto de 2016. Mas é que ele tava lá. Ah, me acabou de inventar, vai. É aí, velho. Mas ele tava lá. Olha, Mas não, ele tava lá, 23 de agosto de? 16. É, lá, ele tava lá. Gente, Ô, Scheibe mandou do 17, céu. Ô, Não, como assim? As Olimpíadas foi em 16? Pera aí. A Ele Olimpíada tava de lá, 2020 velho. foi em 2021. Ah, mas teve o fator Covid. Não. Olha quem tá ouvindo a gente, acabou de mandar uma mensagem. Quem? Maurício, Alô, Maurício. grande levantador, Maurício. Olha Maurício. Bicampeão olímpico. Caraca. O Maurício, Oi, Renata. assim como o André Heller, eles estão em prateleiras elevadas, sim, porque medalhista. são campeões olímpicos. Ele pode falar sobre Hall medalha da olímpica. Fama, aí, ó. esse Pode aí. falar Ele sobre- pode falar. É. Não, Ele não, mandou aqui, ó. pode. Ô Zé, fala aí que Olimpíada é melhor que Mundial. Ajuda aí, a hora que eu ganhei Viu? Mundial também. É verdade. Não, ok, mas acho que pro atleta olímpico, eu acho que a futebol é um Olimpíada é, pouco é mais muito fácil. mais. O futebol é uma bolha. É O uma futebol, outra coisa. a Só que eu Copa vou mais do além. Mundo é mais importante Depois que o Brasil ganhou a Agora, pro Olimpíada, vôlei, eu acho que o Brasil, Olimpíada é o futebol podia incomparável. até sair das Olimpíadas agora. Mas tem uma corrente que defende o Futsal tinha que tá na não, Olimpíada. isso, Foi, a não Isa? participação do futebol. Bom, um abração pro Maurício. Valeu, Grande velho. Maurício. Vem um dia aqui na entrevista, mas só o André que fala, você não fala, não? Demorou, Tá muito estrelão, hein? Calma. O cara é campeão olímpico. O André que fala toda hora Um também. dos maiores palmeirenses, hein? Um dos maiores palmeirenses que existe, o Maurício. Inteligente, cara. inteligente. Esse aqui é Palmeiras da pele até o osso. Ó, só pra gente, eu Opa, tenho isso que, aí é outra coisa. tem que fazer. Não, mas vale também. Aqui, Vale. todo Ah, mundo- aqui não tem. aqui não Batistão tem. é parceiro. É parceiro nosso. A origem é o seguinte. Boa tarde, pessoal. Aliás, você já teve vergonha alheia? Lógico. Você já teve, Zé, vergonha alheia? Acabei de ter uma Com agora. esses amigos que eu tenho aqui. Já Tô teve, tendo Chay? 3 aqui no Direto. Cara, eu tenho uma Direto, vergonha alheia hoje, sabe Que foi? de quem, velho? Eu não estou Cara, envolvido, né? ele foi um baita de um jogador, um baita de um treinador. Ah, verdade. Mas o Emerson Leão, Nossa, eu vi, cara. Canelada. ele perdeu Essa a aí- oportunidade. Por Não isso que eu peguei. falo, tem hora que o silêncio não comete erros. O que ele fez, Tá Me tendo conta. um encontro de treinadores e ele foi falar na frente do Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, né? Tá Dia certo? 20 de agosto de 2016. Errei por 3 dias, hein? Mas errou. Errou. É, Errou. E aí, você viu que ele foi confirmar, hein? 2 pra Ele cima, começou a 2 pra baixo falar também. que cobras e lagartos sob a presença de um técnico estrangeiro no comando da seleção brasileira. E ele quer que um técnico brasileiro retome aí no futuro, depois do trabalho do Ancelotti. Mas sabe quando pega mal? constrangedor. Foi Isso. constrangedor. Inclusive, quem mandou mensagem falando disso foi o final do telefone 7079, o Sérgio. Vai repercutir Boa muito tarde, isso aí. pessoal. Vocês ficaram sabendo do congresso de técnicos na CBF que o Ancelotti foi convidado e foi desrespeitado pela fala do Leão e do Oswaldo Oliveira também, né? Que não aceitam técnicos estrangeiros no Brasil. Foi lamentável. Sérgio, acho que essa é a palavra que resume
a fala dos dois. Lamentável. Cara, deixa o homem trabalhar em E outra, paz, impressionante, né? O Oswaldo Oliveira, ele construiu uma carreira no mundo árabe super importante. Né? Será que se fosse os técnicos árabes falando de treinadores estrangeiros, no Japão também, treinadores estrangeiros, ele iria ficar satisfeito? Mas a galera coloca naquela bacia onde o Brasil é o país do futebol, a gente é autossustentável, não precisamos de ninguém. Eu acho que as coisas se modernizam, tem espaço para todo mundo. Eu acho que se aparecer, tem um treinador brasileiro que está surgindo agora e que eu tenho certeza que vai brilhar na Europa, que é o Felipe Luiz. Nós temos o Rogério Ceni também, que é uma surpresa agradabilíssima em termos de treinador de futebol. Mas, Carlão, pega o Campeonato Brasileiro. Mundo, cara. Tem estrangeiro que é ruim, tem estrangeiro que é bom. O líder do Campeonato Brasileiro é o Abel Ferreira, português, que tá aqui há 5 anos. Quem mais? Voivoda? A única restrição a única restrição que eu tenho a restrição que eu tenho com relação a estrangeiros não é nem a estrangeiros. Eu acho que o número de estrangeiros num time de futebol hoje ele é excessivo. Eu acho que 9 estrangeiros você pode inscrever 9 estrangeiros. Eu acho um número alto. Eu acho que isso impede um clube, por exemplo, mas esse número alto foi um pedido dos próprios clubes, lembra? São Paulo, eu acho. Porque o São Paulo tinha mais ou menos um número parecido com esse. Eu acho que isso atrapalha um pouco a revelação de talentos, apostar nos meninos da base. Aí fica mais fácil você ir à Colômbia, contratar um jogador pronto e mais barato até. Bem mais. Né? Então, e eu acho que isso reflete também em seleção. Haja vista a Inglaterra, que tem um baita de um campeonato, mas recheado de estrangeiros, não consegue o sucesso em termos de seleção. Numa época, então eu acho que poderia rever este número de estrangeiros. Não acabar, mas rever o número de estrangeiros. Agora, com relação a técnico estrangeiro, tem espaço para todo mundo. A competência que manda. O Abel hoje é o melhor, então palmas pro Abel. O Felipe Luiz é o cara que tá chegando, é um brasileiro que pode alcançar, palmas pro Felipe. Quem levantou essa bandeira em primeiro lugar foi o Luxemburgo, né? Falando dos técnicos. Depois ele deu uma recuada, né? Falando dos técnicos estrangeiros, porque o brasileiro sabe muito. Só que eu acho também. Só que tem uma coisa, eu acho assim, porque é um estrangeiro tal. Não, eu acho que tem brasileiros também competentes, da mesma maneira estrangeiro. Eu acho que o mercado ele é aberto para todo mundo. Eu não sou contra a participação de estrangeiros. Mas que realmente... Eu acho que a safra brasileira caiu muito. Isso é verdade. O número de brasileiros em crescente tá bem menor. Eu citei 2 aqui, mas depois um terceiro eu não consigo achar. Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato já teve um momento dele. Renato Gaúcho, Felipe Luiz. Já teve. Até o Diniz, eu gosto do Diniz também. Mas eu acho que na crista da onda eu coloco dos brasileiros, o Felipe Luiz e o Rogério Ceni, os dois. Você imagina? Acho que o Renato já tá um pouquinho mais abaixo. Eu acho que o problema do Diniz é a paciência. Até uma hora dá certo, aí depois... Fica vermelho a história. Como é que ele faz? Fica mesmo. Vai ficar desfigurado, né? Nossa, o Chay parece um Hulk agora. O Alisson... A calça pra dentro do camiseta pra dentro da calça. O nosso ouvinte Alisson, torcedor do Massa Bruta, cara. Bragantino. Participa com Mas qual Bragantino? Bragantino. Do antigo. Aí tem todo o meu respeito. Aquele Não. Do novo. Corrigiu aqui. O restaurante fazendo lanche de linguiça que o cheiro fica no campo, acabou isso aí também. Acabou o estádio, né? Acabou, né? Ele falou que ontem, é linguiça atômica, velho. Ele falou que ontem, inclusive, teve uma discussão no programa do Galvão com o Luxemburgo. Começou o programa com essa situação com o Casagrande e tudo mais. Sim. É uma discussão que, assim, sabe? Só vai ter fim se o Ancelotti for campeão com a seleção brasileira. E aí? Acabou. E aí? Aí não tem mais discussão. O Luxa puxou. Não, mas assim, ô Lupe, mas se não for campeão, é como se todo o trabalho que ele fez fosse invalidado. Ó, falei, técnico de fora é errado. Não é, mas, cara. Infelizmente, no Brasil, o que dita é o resultado, né? E daí começa o ciclo pra 2030. Quem vocês imaginam? Aí eu vou meter Antônio Lopes. Vai colocar quem lá? Felipe Luiz. Celso Roth é um bom nome. Eu acho que o Felipe Luiz, a tendência é ele evoluir ainda mais. Acho que vai querer pegar uma Europa. Eu acho que o Atlético de Madrid é algo. Eu acho que o próprio Atlético já observa isso, né? Depois da saída do Simeone, que já está um longo período lá. Acho que o Felipe Luiz é o cara que está sendo observado. Estamos no ar já? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Começou já. Opa, boa tarde. Opa, 4h24. Rafael Pio, hein? É o CBN Esporte, segunda edição. Rafael Pio era engraçado, né, cara? Rapidinho, só pra não passar aqui despercebido, hoje é Dia 4 de novembro. Hoje é dia do inventor, hein? Opa! Nossa, não inventa moda, hein? Temos o Carlão de Freitas que inventa a notícia. Técnico que inventa, então, meu Deus do céu. Técnico que inventa. A gente tinha um companheiro que inventava aqui atestado médico também, lembra? Ele tava justa causa pra sair fora também, lembra? Velho? E nós é casado, né, Carlão? Que não inventa de desculpa, não tá
Essa é O boa. que inventa de beat tênis, não tá na escrita, né, Carlão? Futebol. Futebol. Inventa de jogo que não existe, né? Nossa, hoje tem um É um joguinho. torneio de futebol. Nessa chuva, vai lá, é coberto. Verdade. Enquanto o Débora liga no telefone, então. Débora, Letício, Pâmelo, vários. Ângelo. Patrício, Aí você imagina Camilo Mecânico. Um rapaz, tipo Alino. assim, quantos anos o cara tá? Tem 24, 25 anos. Qual que é o nome dele? Ângelo? Não é possível, velho. Alino, é muito bom. Hoje né? também é dia da favela, um abraço pras comunidades. Opa! Aqui do Brasil e do mundo. Boa. Você sabe o que chama favela, cara? Não sei. Não A sei. favela é uma planta rasteira que criava, né? Ela brotava em encostas, em parte de morro. Então, hoje, quando a galera ia pros morros construir os barracos, Sério, velho? ele falava assim, Olha ó, aí, onde que tá que morando? legal. Ah, ali perto das favelas. Ele perto das favelas, então virou favela. Favela é uma planta. Hoje se fala comunidade. Fala comunidade, né? O Comunidade. jeito mais legal de falar é comunidade. E hoje também é aniversário de cidades importantes do nosso Brasil. Vocês estão preparados ou não? Vamos lá. Hoje é aniversário dos municípios de São Carlos e São Sebastião da Grama. E São Paulo, nos abraços. Terra de Gerais. Magalhães Teixeira foi um ex-prefeito super importante em Campinas. São Sebastião da Grama. O apelido dele era Grama. São Sebastião da Grana, tem muito cara rico lá, velho. Ó, quem tá falando, né? Ele conhece, né? Até porque dinheiro chama dinheiro, né? É verdade. Hoje também é aniversário dos municípios de Campina da Lagoa e Ubiratã. Piratã, eu acho que é Paraná, hein? Piratã, velho, acho que é no... Paraíba. Em Pará. Paraíba. Paga pra José Neves, é no Paga. estado do Paraná. E é aniversário dos municípios de Caraobê e Iracema. Agora Minas Pará. Gerais. Cima é Fortaleza. Fortaleza, Minas Ceará. Gerais. Pará. Ceará. Roraima. Parabéns pra todas essas Cara, acho que cidades. a Roraima é a O primeira que intervalo, aparece. Nilson Belisário na central técnica ao lado de Samela Deep. O Arena 4h27 tá no ar. Acabou já, manda pro cara lá, velho. Hoje com Antônio Lucas. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,80. Contrate agora e aproveite. Quatro horas e 31 minutos. Boa tarde, Arena. É o Pepe de Campinas. Para mim, o melhor técnico da seleção brasileira seria o Luxemburgo, mas hoje, infelizmente, é o português. Abraço, português. É o Abel Ferreira, né? Sim. Não vamos ganhar a Copa, mais uma vez. Esquece. Deixa eu ver aqui. O problema não são os técnicos brasileiros e os jogadores. O problema não são os técnicos brasileiros e os jogadores que vão pra Europa e ficam se achando os reis da cocada e desrespeito aos técnicos brasileiros. Por isso, veio um muito maior que eles agora que estão até jogando. É verdade, né? O respeito, né, por parte de um treinador brasileiro. Pelo menos é o que diz aqui o final do telefone 9502, o Éder. Sentiu bastante isso do Dorival. Lembra aquela rodinha que fizeram uma vez? Nossa. Deixaram o Dorival de fora, velho. Que constrangedor, velho. Meu Deus do céu. Boa tarde. Quem faz um belo trabalho com o elenco limitado é o técnico do Mirassol. O técnico do Mirassol é o Rafael Guanais. Ele passou por aqui? Cara. Não, né? Ele é jovem, né? Entre aspas, ele é novato no futebol brasileiro, né? Ele tá passou no Operário, né? Operário, se não me engano, São Carlos, ele passou lá também. Ele enfrentou o Guarani Ponte na Série B. Mas vem cá, ali é mais elenco ou é mais o dedo do técnico mesmo? É um conjunto. Uma simbiose, né? Isso. Ali eu acho que é... Até porque todos que passaram os últimos foram bem, né? Apesar de não... Tem muita gente experiente. Moza subiu. Humberto, acho que também teve uma passagem legal. Só o Barroca foi mal, velho. Mas também não tem muito a ver, né, com o clube, né? 4h32, repórter CBN, a gente volta daqui a pouquinho. Foi pênalti, velho. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de novembro de 2025, cerca de 100 prefeitos e prefeitas do país entregaram uma carta para o representante da Prefeitura de Belém durante o Fórum Global de Líderes Locais, que acontece no Rio de Janeiro. O documento reúne pedidos para que novas medidas de combate às mudanças climáticas sejam implantadas nos próximos anos. Ele será encaminhado a líderes mundiais durante a COP30. E a CPI do crime organizado elegeu por 6 votos a 5 o senador Fabiano Contarato, do PT, para presidir a comissão. Por acordo, Alessandro Vieira, do MDB, será o relator. O parlamentar propôs a criação da CPI. Em votação secreta, Contarato derrotou o candidato da oposição, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que foi escolhido para ser vice-presidente. A comissão foi instalada em meio à repercussão da operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que terminou com 121 mortos na semana passada. Na Austrália, o país lançou um plano para obrigar as empresas de energia a oferecer eletricidade de graça por 3 horas ao dia às residências. O projeto é uma tentativa do governo de aproveitar a extensa rede de painéis solares sem telhados do país, que produzem mais energia do que o necessário. Mais de 4 milhões de residências australianas contam com placas solares, já superou a produção combinada das usinas a carvão do país. O projeto foi enviado ao Congresso e está sob análise. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
Oferecimento GWM Darugi, viva o amanhã, hoje. Lojas de Pratos, mais de 45 anos referência no mercado. Breve em Campinas. Hospital PUC Campinas, tradição e inovação em cada diagnóstico. Diretor técnico Dr. Aguinaldo Pereira Catanossi, CRM 109253. 4 horas e 35 minutos. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Santos Dumont, que já tem movimentação maior em direção de Viracopos e também de Indaiatuba. Atenção já na altura do Ziel aqui em Campinas, quilômetro 76, e também em Indaiatuba nos dois sentidos, a altura do quilômetro 54. Não chega a ter ponto de parada, mas a movimentação já é intensa em ambos os trechos. Atenção pelas regiões. Falando também da Prestes Maia, caminho para quem vai em direção da Santos Dumont, tem uma ocorrência na altura do Parque Itália aqui em Campinas, logo depois da passagem pela região do Mário Gatti. Atenção então também na Prestes Maia por conta dessa ocorrência. Já tem reflexo também de lentidão para quem sai da Via Expressa Valdemar Pascoal e vai acessar então a Avenida Prestes Maia. Falando ainda da rodovia Dom Pedro, já com lentidão chegada para a rodovia Anhanguera e no sentido de Atibaia e também de Jacareí, movimentação maior aqui em Campinas, à altura do quilômetro 130. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. 4 horas e 38 minutos, vamos abraçar a rapaziada porque o assunto é polêmico, hein? É polêmico mesmo? São vários, né, no caso, assuntos envolvendo técnico brasileiro e técnico estrangeiro. E tem um assunto fora do ar também, que era feijão por cima ou feijão por baixo do arroz? Esse daí... Eu gosto do por cima. Não sei. Feijão branco. Por cima? Eu gosto, não sei. Vocês podiam lembrar hoje, dia do inventor, das jogadas mais tops inventadas. Tipo, quem inventou a bicicleta? É o Elias que mandou a sugestão. Leônidas, né? Mas uma jogada que me fascina e toda vez que eu vejo é a do Djalminha, né? La Coruña em Real Madrid, que ele dá o cara. Pra mim é aquela final da Champions lá, o gol do Zidane. Que ele faz. O Roberto Carlos que levanta, né? Na minha Agora, se tem um cara que tinha recurso, era o tal do Ibrahimovic. Aquele karatê, né? Gol de karatê fora da área, você tá louco.
Tinha Escorpião também, do Iguita. O Iguita é legal. Esse era maluco, hein? Engraçado demais. Esse era maluco. Malucaço. O acesso do Djalminha é... Cristiano Gomes, boa tarde, Arena. Como hoje não tem nada, hoje tem semifinal da Copa do Brasil, tem São Paulo e Palmeiras feminino. Paulo, é verdade, pô. Esqueci. Tinha falado pra No você, estádio Moisés, aliás, você vai, né? Saindo daqui. Saindo daqui, né? Vamos. Não, mas você não tá sabendo? CBN vai cobrir. Pô. É, você... Tá bom, maior prazer. Você vai chegar lá só um pouquinho mais cedo, 8 horas. 7h30. Se você quiser Pra dar uma olhada na escalação, tem até um DVD pra você dar tirar uma foto com o Gurilão lá, velho. Boa, Cabine talvez da eu CBN. esteja. Gurilão? Ué. Hoje não tem É nada jogo a ver do com... Palmeiras. o Gorila lá da tá frente. Ele fica lá, chefe, ele fica de segunda. A estátua do Gorila. Pensei que fosse o Gurilão que dança no intervalo ali. Não. O cara fica de segunda a sexta lá, das 8 às 6. Horário comercial, tá parado lá. Da meio-dia, 1 é almoço. Coitado, ainda pensou isso, tá sem trabalhar até janeiro. Exatamente. Dançou. O Tavares foi quem errou o pênalti da Ponte. O Fábio que mandou mensagem na Verdade. Júnior Tavares. Mas o Matheus Jesus também. Então os dois, do Novo Horizontino, 3 erraram. Teve um problema de saúde, né? Tá tudo bem com ele? Acho que ele voltou a jogar, tava lá no Chipre. Ah, que legal. Bom que ele tá bem. Verdade, boa lembrança. O Júnior Tavares errou. Boa tarde, meu amigo. Aqui vem uma chuva um pouco forte. O Ademir, ó, lá em Tu, falou que a chuva vai chegar lá. Prepara o terreno aí então, Ademir. O Luiz Carlos, 7-1, a maior vergonha. Nunca vou esquecer meu filho de 7 anos chorando e dizendo: pai, fala pra eles pararem de fazer gols. Nossa. É o Luiz Carlos Alecrim. Alecrim dourado, que você nunca precisa se remeiar. Olá, boa tarde, galera do Arena. Antônio Wilson, mais Ponte Pretano do que o Zé Neves. Seleção brasileira cerveja, quer ver? Olha lá. já deu o que tinha de idade, já deu o que tinha que dar. Nunca mais a gente vai ser campeão. Calma, Antônio Wilson. O Fábio grande Fábio. Não, as 2 medalhas de ouro foram muito importantes, sim. Mesmo valor das medalhas do vôlei, judô, natação e etc. E a Alemanha perdeu para a Hungria de 8-3 na Copa de 54. Mas outros tempos, né? Era um tempo diferente, com todo né? o respeito à repercussão do 7-1 do Brasil, 2014, já com rede social. Mídia, né? Se o Brasil devolver para a Alemanha, lá na Alemanha, o 7-1, nem assim vai apagar o vexame. Só se for uma final de uma semifinal de Copa do Mundo na Alemanha. Aí vai equiparar. Mas os caras respeitam muito o futebol brasileiro. Lógico. Respeitou pra caramba esse dia aí em 2014, hein? O Wilson, Brasil é pentacampeão e contrata um estrangeiro? O Wilson Barreto é o fim da picada. O futebol tá globalizado. Hoje... Mas, então faz uma seleção brasileira só com quem joga aqui. Ou então, os melhores jogadores do Brasil, quem são? Tá todos jogando fora. Pega a Arrascaeta, pega hoje no Palmeiras a sensação é o Flaco Lopes. Eu acho que a gente falou isso de manhã, acho que ia ter dado mais oportunidade a jogadores que jogam aqui, o Caio Jorge, o próprio Caio. Sim. O que o Pombo vai trazer de novidade pra seleção? Boa tarde, amigos do Arena, é o Rodrigo Pupo de Campinas. Ontem, depois da convocação do Ancelotti para os amistosos da seleção, li e ouvi muitas reclamações, principalmente a respeito da convocação de jogadores dos times que estão disputando títulos. Mas concordo com o que disse o PVC hoje cedo. Se os clubes querem menos problemas desse tipo, que revejam o calendário. Gostaria da opinião de vocês. Abraços a todos. Eu acho que o calendário ele precisa ser reorganizado. Não adianta falar, é uma data FIFA. Tá, aí o Brasil joga, fake, né? o Brasil joga contra o Japão na terça e na quarta tem Palmeiras e Flamengo. Como que o cara vai sair do Japão pra jogar aqui no Maracanã ou no Allianz Parque? Então acho que precisa ter uma adequação. É que antes não parava oficialmente, agora para oficial, mas é um dia depois. Se o Brasil joga aqui no Paraguai, tudo bem, na Bolívia, no lugar... No Jardim volta em 2 dias. Não, então, eu sei, mas é uma data FIFA fake, né? Assim, é um calendário organizado, entre aspas, né? Curiosidade à parte, em 99, 15 anos antes do 7-1, o Manchester United conquistava o seu segundo título mundial. E em 2022, 8 anos depois, o Chelsea ganhou seu primeiro mundial. Tá bom. Renato Alves. Deve ter alguma coisinha aqui, né? Alguma provocação da vida. Manchester e o Chelsea ganharam do Palmeiras. Boa tarde, hoje tem São Paulo e Palmeiras, semifinal da Copa do Brasil. 9h30.
Jogo em andamento, Guaçuano 2. É cabelo. É o cabelo, Rádio cara. de Mococa, pior que não é, velho. Não é. É o Rádio de Juscelino. Mococa, Será que temos um substituto? Eu acho, pra colocar o jogo do Guaçuano aí, é que tem, hein? Com o rádio de Mococa. Olha, meu pai é Mérito, torcedor do já rádio. foi Ponte Preta o rádio. Meu pai é torcedor do rádio. O rádio era Ponte Preta e Pirassununguense era o Guarani. É mesmo? Era a Ponte. A Ponte mantinha o A rádio. Ponte tinha o rádio de Mococa, era a mantenedora, e o Pirassununguense o Guarani. Sério? Só que o rádio era verde e branco Olha isso. e o Pirassununguense preto e branco. Isso é muito louco. Verdade, muito cara. louco isso. Verdade. E vieram alguns jogadores do rádio. O pra cá. rádio da Ponte, quem era Mas o que homem ano forte que é do isso? rádio era o de Capo. Que ano isso? 2000, 2001. É verdade. Verdade. Pirassununguense, Bugre. O rádio, e o mascote, Mas é o verdade. mascote é o periquito. Ah, uma época tinha a Ponte Preta B também. É o Melambê. É o Melambê. Tinha a Ponte B. Foi contemporâneo do Palmeiras B, de Tindurim. O mérito para o Abel no Palmeiras, mas tem que se entender que o time é de galácticos. Fica fácil. Wagner do Cosmo. Cara, nem sempre foi assim, viu? É mais fácil agora você domar um vestiário, você por 5 anos manter um elenco vencedor, porque nesse período de 5 anos, quanto que é? Hoje a gente é Palmeiras e Flamengo, né? Então, pega os 5 anos com o Abel Ferreira e pega os 5 anos do Flamengo. Que são os dois vencedores. O Flamengo, não, quantas vezes o Flamengo trocou de treinador? Ah, sim. E o Palmeiras trocou. O Palmeiras não trocou nenhuma, né? É uma grande E o Flamengo realidade isso. troca sempre, Então. agora que parou com o Felipe Luiz. Então pode ver, o Flamengo com elenco estelar e o Palmeiras com elenco estelar. É o mais longevo da história do Palmeiras? Sim. É? O Palmeiras, sim. Acho que do futebol brasileiro deve ser o mais. O Telê no São Paulo foi. O Renato no Grêmio teve aí também um período. Mas 5 anos? Não me lembro disso. E o André Hernan, grande jornalista também, informou hoje que o Palmeiras pode anunciar a renovação de Abel Ferreira até 2027, antes da final da Libertadores. É até uma tática para mais engajamento, né, da nação. O Fernando Prado tá mandando mensagem aqui falando, ele é de Barão Geraldo, que a Trivela do Quaresma também era uma invenção muito interessante. Sim. O Quaresma jogava muita a bola, própria né? cavadinha, né? Português. Que o Yuri Alberto pegou bem. Trivela do Quaresma, agora que eu entendi, velho. A falta rasteira do Ronaldinho Gaúcho é maravilhoso. Hoje, se você vê um tonto deitado atrás da barreira, é por causa do Ronaldinho Gaúcho. Pra mim não adianta nada. Não adianta nada. Cara, nada. A gente perde, às vezes, as oportunidades, né? O Matheus Costa teve aqui, a gente já fez resenha com vários treinadores. Tem muita coisa que a gente dá vontade de perguntar, né? Mas não faz. Só você não faz, sai o gol daí. Ah, mas é difícil sair, ô Fabião. Porque outra coisa, o cara que fez isso foi o Ronaldinho Gaúcho. É, meu irmão. Pô, mas vai se não sair. Faz, sai o gol, imagina a culpa que vai dar. A jogada mais bonita foi do Elvis, no primeiro gol da Ponte no jogo da final. É o Pedro de Campinas. Ótimo programa, parabéns. Ô, Pedro, muito obrigado, viu? Aliás, Pedro tá aqui com um belo de um avental. Primeira final do quê? Panela. 2003 ou esse daqui agora? Deve ter sido agora. O final da jogada foi 2003, foi 0x0. Assim. Foi 0x0. Foi bonito o cruzamento dele pro... Foi o primeiro jogo da final. Primeiro jogo? Não. O Torós tá foi o primeiro gol da final. Primeiro gol da final. Primeiro gol. O Marcelo tá aqui, tira o Alex do Operário e leva para a seleção, pelo amor de Deus, ele que é lá de Ponta Grossa. O Cabeção tá mal lá. Ele tá lá ainda? Não foi demitido? Tá lá ainda, ele empatou com o Vila Nova 2x2, praticamente tirou qualquer chance de rebaixamento. Boa tarde, sou o Arnaldo de Hortolândia, Vascaíno Roxo. Gigante da colina. Colina histórica. Vasco, vamos chorar hoje. Cantar de coração. Hoje, Carlão, 4/11, 4h48, o Vasco é o maior do Rio, né? Hoje. Não, como o maior de um herói. O Vasco perdeu pro São Paulo. O Flamengo ganhou do Sport. O Fluminense perdeu pro Ceará. Então hoje é o Flamengo. Hoje é o Botafogo empatou com o Mirassol. Hoje é o Flamengo. País. Ó. Vasco da Gama, tua fama se fez. Eurico Miranda de Charu. Tem jogo. Suspensório, velho. Suspensório. Nossa, muito mafioso. Sou contra o Arnaldo Vascaíno de Hortolândia, sou contra esses estrangeiros nos clubes brasileiros. Se não me falha a memória, antes podia escalar só 3. Sim, 2 antes. Mas ele tá concordando com o Carlão em relação a jogadores estrangeiros. Né? Isso. Exatamente. Ele é contra? Ele é vascaíno? Ele é contra. Excesso pra tudo. Mas no Vasco nós temos o Verrete, o português lá, o Nuno Moreira. Contra o São Paulo. Pumita. Nossa, Pumita lateral direito. O goleiro do Gatito. Cuesta zagueiro. Não, o goleiro é o Léo Jardim. Léo Jardim. Mas o Gatito tá onde?
Gatito Tá no Cerro Portenho. Cerro Portenho. O Wagner aqui, ó. Boa tarde, pessoal do Arena. O problema da seleção não é treinadores, sim. Olá, velho, a você viu? safra, que hoje temos que depender de um ex-jogador pra ganhar uma Copa e pra acabar. Tá falando Esquece provavelmente do Neymar, velho, né? Esquece. Neymar vai voltar, vai ser. Vai jogar quinta? Não. Não vai jogar Não vai quinta. jogar. Calma. No tapetinho não joga, não joga. Você acha que eles estão poupando ele pro Maraca com o Flamengo, velho? O Bruno de Mococa mandou um áudio. Bruno, vou ouvir seu áudio aqui pra gente Vê se tem soltar. a ver com o Isso é rádio. doce de leite lá. Vamos ver se bom ele vai. lá também. Vê se tem. Doce de leite aqui, ó. tem um leite condensado da vaquinha. Ah lá, acho que vai É falar. bom lá, Será? né? Uma delícia, eu tenho parente lá. Acho que Você não tem tem parente? perigo não, Lupe. Não, é por sua conta em risco? Os meus Por parentes. sua conta tudo em de risco? Não, ó, todo mundo de Mococa é gente boa, pode soltar. Pode soltar então. Então Se vai, tiver tá. alguma coisa errada, a responsabilidade é de Carlão de Freitas e de José Neves. É meu parente, esse cara deve ser meu parente. Ah lá. Boa tarde, pessoal da CBN. Que saudade que me bateu agora do nosso glorioso Rádio de Mococa. Tá vendo? Saudade também dessa parceria que o Rádio fez Ah lá. com a Ponte Preta. E um fruto que surgiu dessa parceria foi o goleiro Lauro, né? Que jogou no Rádio. E depois foi goleiro do Inter e foi campeão mundial em 2006 com o Inter. Preparador de goleiro. Goleiro. Fez um gol de cabeça contra o Flamengo, né? Ele fez 2 gols de cabeça Pela na Ponte, carreira. pela Olha Portuguesa que contra o coincidência. Flamengo. Contra o Flamengo. Não é coincidência. Um do Guarani fez e o da Ponte também fez, né? O O Irã. Guarani foi o Irã contra o então. Palmeiras. O André, de Paulínia, vou falar a real pra vocês. Qual é mais bonito? Sabe por que a gente não Do vai Irã, ser do campeão? Lauro. Acabou o futebol, moleque. Acabou o futebol, moleque, cara. Acabou o futebol. Igual o Fábio Chebe fala. Agora é só escolinha, futebol engessado, durão, Sintético, pragmático, né? aquele Society. futebol quadrado que vem da Europa. Antigamente, tinha o futebol de várzea, o improviso, a malandragem Agora é boa, sintético. o drible, a alegria. Society. Hoje é tudo esquema tático, tudo igualzinho. Desse jeito, fica difícil de ser campeão, né? É a opinião. razão. Mesmo tem com a razão. gente, que a gente jogava em campo quando a gente Sim, ia poder bater golzinho uma na bola. rua, É. Hoje em dia é tudo society, velho. Chuteirinha. Opa. Boa Eu tarde, jogava pessoal no do Arena. Técnico brilhante no momento é o Tirava os Guto tacos Ferreira. dele, da unha. Piracicabano levando o Remo pra Série A. É o Luiz. De Piracicaba. O Remo deve ter uma treinador, decisão né, com o velho? Remo. Remo e Novo Horizontino, próxima partida, um dos dois daquela Cara, a história, torcida do Remo vai invadir Novo Horizonte. Será? Ah, os caras são fanáticos. 4h51, o Alcenir. Boa tarde, não perca o Arena. Boa, Parabéns, Alcenir. rapazes. Quanto à seleção brasileira, lembra que em 94 o Parreira foi chamado de burro de norte a sul do país Sim. e foi campeão. Futebol é uma caixinha de surpresa. Essa eu nunca ouvi. O futebol é uma caixinha. Essa é nova, hein? É nova essa aí. Grande Alcenir. Viu, a gente foi ganhando a Copa de 94 com 1x0, 2x1, não foi isso aí? Foi isso. Ganhamos lá em Recife essa Copa do Mundo, cara. 6x0 na Bolívia, né? Quando todo mundo entrou de mão dada. O Henrique Prado, ele falou que a jogada mais bonita que ele viu foi o gol do Neymar pelo Barcelona. Deu um bonezinho, um chapéuzinho Verdade. de costas e pegou do outro lado sem deixar Golaço. pingar. Não foi o Golaço. PSG, não foi? Quem fez Não, foi contra um Foi no time pequeno. Barcelona. Não, foi contra Não. um time pequeno da Foi da Espanha. Espanha. Um golaço. Alavés. Golaço. Não, foi contra o amarelo. Como é que Vídea chama? Real? Vídea Real. Getafe. Submarino amarelo. Submarino amarelo. O time do Beatles, não é? Que é isso, Submarino. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Kelvin jogou lá. Queridos amigos. Opa. Aqui é o Marcel. Gol inesquecível. Marcelinho Carioca pelo Corinthians contra o Santos na Vila. Chapéu de chaleira. Gol de placa. Gol de placa. E no gol estava o príncipe. Edinho. 95, né? Gol de placa. Príncipe guerreiro que defende o gol. Não tem futebol hoje, só tem Liverpool e Real Madrid. Só isso, hein? velho. Os caras não querem ver eu o tô falando PSG e Bayern. Aquele à noite, quando você tá com sim. aquela pantufa, bermudona larga, né? Pra você ali. Largado, balangando, velho. De um lado pro outro. Coisa pro lado. Outro, velho. Midiáticos da CBN outro dia Balangada, falaram que o Jonas Toró é um típico jogador da Série C, mas de fato, o Jonas Toró joga até na Champions League, se o esquema do time se encaixar no estilo de jogo. É o Léo do Centro que mandou a O Toró mensagem. é aqui. da safra do Anthony, não é? Do Nestor. Acho que foi é. campeão da Elinho. Copinha, né? O Milton Elinho, falou que é. o Lula treinou o Santos por mais de 10 anos. Lula, Sim. técnico do Lula Santos. Pereira? Não, o Lula é treinador Companheiro? do Santos. Não é o companheiro. O companheiro é corintiano. Nossa. Comanda. 4h53, vamos pro intervalo que a gente entrou Fica no... quieto aqui, Não, senão agora vai dar problema. problema. É verdade. Arena CBN. Super terça no Iga Atacado com ofertas imbatíveis. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos.
Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Quatro e 55. Vamos com a hora do vôlei. Para informar a classificação da Superliga Masculina de Vôlei, Praia Clube é o primeiro, com 8 pontos, o Cruzeiro é o segundo com 7, o Vôlei Renata aparece na terceira colocação com 6 pontos. Sábado, o Vôlei Renata enfrenta o Guarulhos no ginásio do Taquaral pela 4ª rodada da Superliga. Arena CBN. Boa tarde, Arena. Melhor programa de esporte do rádio. É o Itamar Maciel de Paulínia. Esporte? Hoje, Itamar. a jogadorzada não quer nada com nada. Ganhamos a Copa com Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Tafarel, Márcio Santos, Dung, etc. Hoje não temos jogadores com esse pedigree. Know-how. Nossa, é verdade. Será que a gente tem, mas a gente não tem por parte deles comprometimento? Eu Com acho a que seleção? Igual esses daí, igual Ronaldo, assim. não. Então, mas eu acho que a gente tem talento. Eu acho que o mas não tem Neymar comprometimento. poderia ter sido, né? A gente Hoje tem não talento, é mas não tem conjunto? Não tem, é conjunto e comprometimento. Entendi. Foco. Força e fé. Boa tarde, Neymar vai voltar e vai calar a boca de muitos cornetas. Estão falando isso aí. Estão falando isso aí há 5 anos, meu irmão. Eu concordo contigo. E se ele voltar, ele tropeça o e cai. Neymar vai fazer um gol de falta na final da Copa de 2026 aí seria bom, hein? contra a Holanda. Brasil 2, Holanda 1. Eu taturo meu pescoço. Eu acho que o tudo Ancelotti passa. vai levar ele no grupo. Ah, Mas não pra vai ser quê? titular, Vai estragar levar. o grupo. Outro jogador que veio de Mococa e jogou muito bem era o meia chamado André Mococa. Eita, André dava um Lembrou trabalho bem, na ele noite. Tem um baita de um jogador, de um treinador de goleiro, que era o Mococa. Treinador de goleiro, trabalhou no Guarani, inclusive. Treinador de goleiro, Mococa. Ah, o Mococa trabalhou na ponte do Guarani, na ponte, Corinthians. Gente boníssima, Mococa. Quem é um principal baluarte lá de Mococa, assim? Um cara que... Rogério Cardoso, que fazia o seu Rolando Nossa, Lero. sensacional. O cara é gênio, Está velho. sepultado. Meu avô tá sepultado exatamente do lado Cara, ele é dele. sensacional, né? Rogério Cardoso. Rogério Cardoso. É. Pô, Ó, pra Rolando fechar- Lero é fantástico. Salve, amigos do Arena. Vinícius. Vai. Queria a opinião do Lupe, um exímio Lupe, amante então, da veja aí. NASCAR, em corridas em ovais, sobre os estouros de pneus em demasia na última etapa. igual o Renatinho Alves. Sabe por quê? Nem os pneus estão aguentando mais ficar rodando no mesmo lugar. Você sabia, Zé? O maior hater de NASCAR, Antônio Lupe. Cara, tem minha companhia, então. Pelo amor de Deus, que negócio chato. Prefere Pelo ver amor de Deus. sinuca na TV ou NASCAR, velho? Pô, Sinuca. os Com americanos amam, né, a NASCAR. Gosta. É um evento É. gigante. É. Agora, com todo respeito a quem gosta, não tem... Meu irmão, você dirige com uma mão. É só curva pra esquerda, você tá no oval o tempo inteiro. Eu só não vou esquerda, sentar esquerda. numa mesa e discutir se é bom ou se não é. Seu narciso. Mas eu não vou sentar na mesa. Se for pra discutir, é duas coisas que, cara, você nunca vai me ver assistindo. É NASCAR e a tal da Fórmula Truck, que é aquele caminhão bitrem correndo, um pro lado pro outro. Ai, você vai Eu filmar também. gosto. Fórmula E, cara. Moto, Valentino Rossi era legal, moto lembra? eu vejo 3 voltas e tá bom. Tá já. ótimo. Aí pode Zero mudar. polêmica. Fórmula Aí E. pode mudar. Fórmula E, um monte de batedeira Não, correndo. Fórmula E, a largada. O cara deu a largada. 1, 2, 3. Largada muda, é mais legal, muda. velho. Primeiro Mas lugar, muda. batedeira. Largada tem Segundo lugar, batidas. enceradeira. Terceiro lugar, aspirador de pó. Só eletrodoméstico correndo. Ah, Eu não gosto do Relâmpago McQueen do carro. sim. Nossa. Você gosta? De automobilismo, adoro. Gosto de Stock Car e adoro Fórmula 1. E kart, vamos correr de kart qualquer dia desse. Comigo não anda. Que dia que vocês estão pensando em ir? Semana que vem. Semana que vem tô cheio de compromisso, cara. Dói Faixa de troca da minha avó no jiu-jitsu. Dói a costa, né, velho? Dói as costas, velho. Vou dói as cantar um costas. bingo numa quermesse e não vai ter jeito. Dói a Nossa, costa, o peixe velho. pra dar banho.
Futebol feminino, hein? Hoje tem São Paulo e Palmeiras. Copa do Brasil. Ansioso, velho. Moisés Lucarelli, quem leva, Carlão? Quem leva o São Paulo? Quem leva, Zé? São Paulo. Quem leva, Chaibe? Palmeiras. Eu não... Palmeiras. Eu não reivindico fazer isso, mas acho que eu vou camuflado hoje lá, velho. Não pode. Não, você pode? vai como um jornalista da CBN, jornalista credenciado pela CESP. Já tá aprovado. Tá aprovado. Ô, Faleiros, tá São Paulo vence nos pênaltis. Quem marca o gol decisivo? Adriana. Tá. Grande abraço pra todo mundo. Amanhã tem mais Arena. Quebrou, Fábio.